porque eu quero que essa explicação que eu vou dar sobre os símbolos fique acessível aí, pelo menos 24 horas. Deixa eu me ajeitar aqui. Então hoje também eu postei sobre cuidados, né? Sobre o amor que você doa ao outro, essa relação do amor que você doa e o amor que você doa pra si mesmo, né? Então hoje é um dia que eu estou aqui me dando amor. Tô bem devagar. Adoro. Tá, tô sentindo falta da música, mas não posso botar. Enfim, então, repetindo, eu escrevi numa outra postagem que símbolos não são uma tabela de significados, né? Que os símbolos precisam ser vivenciados. E uma cliente gostou disso, achou isso muito interessante e deu a ideia de eu fazer uma live explicando isso, o que é vivenciar os símbolos. E eu achei muito legal que isso chamou a atenção dela e gostei dessa ideia, então eu tô aqui. Essa cliente, inclusive, ela encomendou comigo um desenho de tatuagem permanente. Então, muitas pessoas pedem, encomendam, né, desenho de tatuagem permanente comigo, ou vão no tatuador direto e fazem uma tatuagem no estilo Merrand, muito preocupadas com o significado, né? Então, esse assunto do significado dos símbolos é um assunto que muita gente se interessa, né? As pessoas olham o desenho do Merrand e isso tem um impacto simbólico nelas, né? Às vezes elas acham, às vezes vocês acham, a gente acha que tudo que tá ali no Merrand tem um significado. De certa forma, sim. Por um lado, sim, por outro lado, não. Eu vou explicar. Essa explicação sobre símbolos eu dou no meu curso completo. E a cada curso, né, como cada curso fica melhor, eu explico melhor cada curso. Tanto que o meu curso completo, ele tá aumentando os horários, né? Tá aumentando o tempo. Ele começou com 2 horas de curso, agora tá 6 horas de aula, né? Cada aula são 6 horas. E vai aumentando, né? Desculpa que eu tô, assim, meu nariz que eu tô fungando, é que eu tô realmente saindo de uma gripe. Eu tô péssima, na verdade, tô tossindo pra caramba. Esse tempo não ajuda, mas eu tô melhorando. E agora eu sempre gostei desse assunto de símbolo, sempre, desde criança, sempre gostei. Acho que muitas de vocês também são dessas. Coloca aí um okzinho quem é dessas, que ama símbolos, que ama. Eu acho que toda escorpiana ama porque gosta dessa coisa misteriosa, né? De coisas que não são, informações que não são diretas, né? Que fica subentendido. Então, os símbolos têm isso, né? Não é uma informação direta. E isso também não é por acaso, tá? Isso não é por acaso. Informação direta, comunicação direta é ótimo, atinge um objetivo. Agora tem coisas que só são compreendidas no formato simbólico. Vocês sabiam disso? Tem uma parte da nossa inteligência que só capta, só compreende através de símbolos. Não é interessante? Então, eu sempre gostei, então eu sempre estudei sobre isso. E agora eu tô me aprofundando ainda mais através da minha formação em arte terapia, que é muito sobre isso. E eu tô amando, porque eu tô conseguindo... eu não sabia que era tudo isso que eu tô estudando. E eu escolhi a coisa certa para estudar o que meu coração pedia, sabe? Então eu tô muito satisfeita. Então, um exemplo, tá? Pensando aqui num exemplo
para eu explicar, para vocês entenderem isso, né? Que tem coisas que só através de símbolos que são compreendidas. Eu lembrei de uma coisa, agora lembrei de outra. Nossa, lembrei de uma situação aqui simbólica muito linda. Vou passar para vocês. Uma vez, quando eu estava começando a frequentar o templo Hare Krishna, eu nunca esqueci isso, para vocês verem como o símbolo tem força e como certas coisas simbólicas mexem com uma parte de nós muito forte. E uma informação muito simples. Eu estava começando a frequentar o templo Hare Krishna e nós brasileiros, né, principalmente as mulheres, nós somos muito de expressar nosso afeto com o toque, através do corpo. A gente abraça, a gente beija. E a gente, assim, quando a gente tá com muita saudade de alguém, a gente vai quer apertar aquela pessoa, assim, né? De saudade, a gente se expressa muito dessa forma. E na Índia e na Europa não é assim, né? Eles têm várias outras formas de se expressar. Tudo isso é símbolo, é simbólico, né? Uma coisa é você abraçar, outra coisa são outros símbolos, que eu nem posso dizer porque eu não sou familiarizada com tudo, todas as expressões de afeto do mundo. Mas um indiano, uma vez, no templo Hare Krishna, me deu um exemplo simbólico muito lindo. Os monges do templo, eles não podiam abraçar. Não tem esse costume, né? E aí eu tava assim meio indignada. Não porque eu queria sair abraçando os monges ou agarrando eles, porque eu tava sentindo um sentimento de gratidão muito grande e eu não tava conseguindo achar uma outra maneira de expressar essa gratidão pra eles. Meu impulso natural era abraçar. Eu não abracei, não abraçava, mas eu sentia muita vontade. Uma hora eu fiquei agoniada, eu expressei isso. Falei, poxa, eu tô sentindo um afeto, uma gratidão tão grande que me dá vontade de abraçar vocês e eu sei que não pode, eu tô agoniada com isso. Aí um indiano que tava lá ouviu isso e passou um tempo, ele pegou uma flor, que era uma flor praçada. Praçada é o que se oferece para Krishna e depois a gente desfruta. Então vale como uma bênção, como algo que foi tocado por Deus. Então ele pegou essa flor praçada, simplesmente chegou até mim e me deu, sem olhar nos meus olhos. Isso também foi simbólico. Porque ele queria demonstrar, não precisou dizer nada, mas eu entendi tudo. Ele queria demonstrar que ele estava expressando carinho por mim, mas não era um carinho de flerte. Ele não tinha interesse em mim como mulher, no meu corpo. Não era um flerte. Ele estava simplesmente respondendo aquela minha angústia. Como expressar amor sem ser na forma de um abraço? Como expressar gratidão sem ser na forma do abraço? Ele chegou e me deu aquela flor praçada que veio de Deus. Eu fiquei chocada. Uma coisa tão simples, mas que disse muito mais do que palavras. Se ele chegasse e me explicasse com todas as palavras, não me diria tanto. Oi, amorzinho, oi, Nadine. Então, as palavras já são uma forma simbólica de expressar. As palavras já são símbolos, então tudo é símbolo. Tudo é símbolo, tá? Tudo, absolutamente tudo é símbolo. A vida real mesmo a gente não conhece ainda. A vida real é uma outra esfera. Tudo é símbolo. Tudo que a gente vê remete a um universo interno, que é pessoal de cada um. Então, eu tô tentando lembrar de um outro exemplo.
de símbolo, de... Mas deixa, se for pra lembrar, eu lembro depois. Então, eu pros cursos, pras minhas alunas, eu fiz uma tabelinha de símbolo. Eu fiz. Na verdade, quando eu fiz essa tabelinha, eu não fiz pensando no curso. Eu fiz pra mim mesma. Tipo, pra ficar mais claro pra mim. Como eu tô há muitos anos dentro do universo aí da cultura Vaishnava, da cultura védica, da cultura indiana, muitos anos mesmo, desde criança, desde meus 13 anos que eu estudo livros e me interesso. Então, e desde 2003 que eu comecei a frequentar o templo Hare Krishna e a praticar com mais assiduidade, né? Então esses símbolos da cultura indiana, eu vivencio eles, é uma coisa que faz parte da minha vida, né? Lá na Índia eu vivenciei ainda mais. Então, depois de um tempo dessas vivências, eu percebi que muitos dos símbolos que já faziam parte da minha vida eram símbolos que estão presentes na arte do Mehandi. E eu pensei em colocar isso de uma forma mais clara no papel para mim. Porém, eu percebi que eu só consegui escrever sobre eles porque eu tinha eles dentro de mim. Porque eu hoje vivenciei. Então, depois, né, eu dei para minhas alunas isso. E algo me incomodava com isso, mas eu não tinha claro o que me incomodava. Aí, quando foi na conferência que eu fui, no East West Mehandi Meet, eu fui nessa conferência ano passado na Hungria. Algumas pessoas sabem, outras não sabem. Mas eu gostaria que todos soubessem, porque foi uma conferência que eu fui que foi muito rica pra mim, foi maravilhosa. Eu aprendi muito mais sobre Mehandi, porque foi um encontro das maiores artistas de henna do mundo, assim. As mais famosas aí no Instagram e principalmente artistas que eu já seguia, ó, desde que eu voltei da Índia e comecei a pesquisar mais sobre Mehandi. Então, foi um encontro que enriqueceu muito, assim, me enriqueceu muito como artista, como pessoa e em termos de relacionamento mesmo, porque eu pude conhecer as minhas ídolas, né, do Mehandi. Pude ter contato pessoal com elas, foi um sonho realizado. Então, ano passado, quando eu fui para essa conferência, eu tive aula com a Fátima, do Hands of Fátima. Procura aí no Instagram, @handsoffatima, tá? Ela é maravilhosa. Desculpa, eu vou tossir de vez em quando, tá? Essa artista, ela é um ícone da arte em henna no estilo do Marrocos, no estilo do norte da África. E foi a aula que eu mais gostei, foi a dela, porque falou muito desse aspecto simbólico. E na aula dela, ela falou sobre isso, ela falou, olha, eu vou falar sobre símbolos, mas eu não vou dar aqui uma tabelinha de símbolo e seu significado. Não, porque isso é pobre. Vocês não vão absorver o símbolo. Eu vou passar para vocês os símbolos, como eles foram passados para mim e como eles são passados a muitas gerações, como eles sempre foram passados, que são oralmente, verbalmente, através de histórias. E aí, quando ela falou isso e ela foi explicando, foi contando as histórias, aí eu entendi o que eu tava sentindo, que tinha alguma coisa errada na forma que eu tava passando os símbolos. Porque eu não recebi dessa forma, eu não recebi assim, eu não recebi como uma tabelinha de significados. Eu recebi ao longo da minha vida através de muitas histórias, através de vivências. Então, agora mesmo falando isso pra vocês, até me deu essa ideia que eu podia ir contando
algumas histórias que tivessem a ver com esses símbolos e que pudesse trazer para vocês alguma experiência ligada a esses símbolos, tá? Então, por exemplo, um dos símbolos que se usa no Merhand é o pavão, tá? O pavão. Aí eu digo, pavão é símbolo de realeza, pavão é símbolo de beleza, pavão é símbolo de proteção, pavão é símbolo do divino, tá? Um parênteses aqui, gente, se vocês forem falar sobre isso por aí, por favor, deem os créditos, tá? Porque eu vivo vendo postagem dos outros aí, falando de coisas que fui eu que falei, falando com as minhas palavras. E a pessoa, e aí quem tá ouvindo acha que tá vindo da cabeça dela, da vivência dela, tá? Enquanto veio de mim. Então, por favor, deem os créditos. Isso é muito chato. Eu fico... E o pior, que me dá um misto de orgulho e tristeza. Eu fico orgulhosa que a pessoa aprendeu direitinho, tá falando super bem, né? Fico feliz e fico triste porque a pessoa tá passando por cima de mim, tá me desrespeitando. Concordam comigo? Então... E voltando ao pavão. Então, na minha tabelinha tá explicando assim, do pavão, né? Mas como é que eu sei isso do pavão? O que foi que me facilitou ter essa fluência para escrever do pavão? A gente vê o pavão é um animal, assim, indiano, né? É um animal indiano. Mas por que ele é indiano? Porque ele é indiano. Você vai na Índia, nas zonas rurais da Índia, eu fui, tem um monte de pavão, como se fosse galinha. Como se fosse galinha andando na rua. Entendeu? Então eles fazem parte do dia a dia das pessoas de lá. O que você concorda, Mia? Escreve aí pra eu saber. Gente, desculpa, foi pausado aqui, foi minha mãe que ligou, depois eu ligo pra ela. Então, eu acho que ela vai ligar de novo. Se o vídeo pausar, vocês já sabem, minha mãe que tá ligando. Então, a primeira vez que eu fui pra Índia, a primeira vez que eu fui pra Índia, eu quis ficar 3 meses. Foi o maior tempo que eu fiquei também, que depois eu voltei e fiquei 40 dias. Mas foi incrível também, porque eu com os 40 dias foi sozinha. E nesses 3 meses eu tava com meu marido. E eu queria ficar num lugar só. Por quê? Eu não queria ficar igual turista, ir num lugar e no outro e tal. Eu queria vivenciar. Eu queria ter a vivência como se eu fosse uma indiana. Eu queria ficar num lugar só e ter a experiência de estar na Índia, né? Então, todo dia, de manhã cedinho, os pavões cantam. Algo assim. E é como a gente tem a experiência do galo cantando de manhã cedo e acorda a gente, né? Isso mais no interior. Minha mãe. Então, isso é mais no interior, né? Aqui. Mas ainda assim na cidade tem pessoas que têm galo. E como de madrugada, assim, de manhã bem cedo, bem silencioso, a gente ouve o barulho do galo cantando. Então, assim, a gente já tá acostumada, né, com essa relação do galo cantar de manhã. E na Índia a mesma coisa com o pavão. E aí tem muitas histórias, muitas lendas relacionadas ao pavão. O pavão já está relacionado a Krishna, né? Krishna tem uma pena de pavão na cabeça, né? E isso tem um significado. Na verdade, tem vários significados, né? Se diz que a pena de pavão foi um presente que o pavão deu para Krishna. Agora, isso tem outra coisa simbólica por trás disso, porque antigamente na Índia, o que identificava uma pessoa comum do rei, ou o rei de uma pessoa comum, é que ele usava uma pena de pavão na cabeça.
ou várias. Então era como se fosse a coroa do rei era a pena de pavão. Então, eu não quero deixar vocês aqui. Eu vou ter que desligar a minha mãe, porque eu não quero ser interrompida aqui. Quero terminar de falar isso com vocês. Depois eu vou falar com a minha mãe. Então, o pavão é como se ele estivesse elegendo Krishna como seu rei, ao dar essa pena de pavão para ele. Então, mais uma atitude simbólica, né? E Krishna manter essa pena de pavão na cabeça também é simbólico, porque ele está honrando o presente que o pavão deu para ele, dizendo: eu te honro, eu honro a nossa relação. Eu apreciei isso que você me deu. Eu sei o que isso significa. Ah, obrigada, Mini. Obrigada. Obrigada. Pois é, eu tenho muitas coisas para contar e não conto, porque eu não tenho muito assim. Eu não gosto muito de fazer vídeo, na verdade, né? Vamos ver se eu aprendo a gostar, né? Mas eu tô vendo, assim, assim, eu tô fazendo os vídeos também, porque eu tô vendo que as pessoas têm muitas dúvidas, né? E eu fico postando coisas e eu vejo que umas pessoas veem umas coisas, outras veem outras. Mas eu acho que isso que eu tô pincelando aqui e ali nas postagens não tá sendo suficiente para esclarecer algumas dúvidas básicas. Então, sim, vou fazer uma de história por dia. Vou fazer. Tá bom. Que bom que vocês estão gostando. Quanto mais vocês gostarem, mais isso me dá estímulo, né? Pra eu fazer mais lives assim, explicando, né? Então, que mais? Também, assim, durante a minha aula de Mehanji lá com a minha professora na Índia, ela contou muitas histórias, né? Mas na Índia te ouve história de todo mundo, assim, é maravilhoso, é um hábito, é um costume, principalmente em Vrindavan. Em Vrindavan, onde a cidade de Krishna nasceu. Eu tenho muito orgulho disso. Eu aprendi o Mehanji na cidade de Krishna nasceu. Krishna nasceu lá e minha vida com Mehanji nasceu lá também. Eu acho isso muito lindo. Tem um significado simbólico pra mim. Sabe? A minha vida com Mehanji está ligada a Krishna. Só eu posso entender a força simbólica disso pra mim, né? Então tem coisas que são assim. Tem símbolos que são universais, tá? Existem coisas que estão no inconsciente coletivo que tem um significado para todo mundo mais ou menos igual, mas ao mesmo tempo existe um nível do símbolo que é pessoal, tá? Por exemplo, o coração é um símbolo universal de amor. Agora, o que é o amor para cada pessoa é individual, né? Mas o coração, todo mundo tem vivência com o coração. Todo mundo aqui no Ocidente é normal o símbolo do coração. A gente recebe presentinho com o coração, tem o emoji de coração, né? A gente quer expressar amor aqui nos comentários, tipo, põe um monte de coração. Então, é um símbolo que a gente está acostumado, porque a gente tem vivência com o coração. E é muito simbólico, porque esse coração não existe. Esse coraçãozinho, né? Assim, esse do emoji, de olhinho do coração. A gente não tem o órgão coração não é assim, não é esse desenho, né? Então é uma coisa muito simbólica mesmo. Não existe. Tem um monte de coraçãozinho aqui pra mim, pode botar um monte de coraçãozinho, isso é muito bom. Eu sei que vocês estão gostando. Então a minha professora me contou algumas histórias relacionadas ao pavão. Ela falou... Tem uma história que ela falou que eu achei muito viagem. Mas ela falou assim que o pavão
tentando lembrar, tá? Eu tô aqui tentando lembrar. Mas o coração são como dois corações se abraçando. Pode ser. Então... Ai, gente, tô tentando lembrar. Ela falou assim, que quando chovia... Não, que o pavão... Ela disse que lá em Vrindavan era assim, que o pavão cantava quando tava com saudade de Krishna, tá? E aí eles cantavam, né? E aí chovia. Krishna mandava chuva. E aí quando chovia, o pavão abria a boca para cima e bebia essa chuva. E essa chuva era como se fosse o esperma de Krishna e fecundava as pavoas. E dessa chuva é que nasciam os pavões. Olha só que lindo. Então pode-se dizer também que o pavão é símbolo de fertilidade. Então é muito comum nos desenhos do Meheranja os símbolos terem esse significado de fertilidade, porque o Meheranja é muito importante no casamento, né, nos rituais de casamento. E a fertilidade ela não é só ligada à fertilidade de gerar filhos, né? Mas a fertilidade ela pode ser entendida também como prosperidade, tá? Porque você está gerando coisas, as coisas férteis, né? As coisas estão surgindo de você. Você está criando coisas, abundância, né? Abundância de recursos, de ideias, de produção. Então, quando você tem vivência de um símbolo, é muito mais forte do que você ouvir o significado. Vocês estão conseguindo compreender? As histórias já te ajudam a vivenciar um pouco mais. Então, quando você ouve a história, você se projeta para dentro daquela situação, né? Você imagina e se projeta. Então, é um tipo de vivência. Mas são muitas coisinhas, assim, durante a sua vida mesmo, que você vai vivendo, que às vezes aparece aquele símbolo na sua vida, aquele símbolo vai se repetindo, que vai te trazendo uma vivência mais profunda dentro daquele símbolo. Isso você não consegue muito forjar. Mas se você quiser ter uma vivência maior sobre um determinado símbolo, você pode ler mais sobre aquele símbolo, histórias simbólicas, mitológicas, mitos, tá? Os mitos é uma forma excelente de você entender os símbolos. Por exemplo, a astrologia. A gente gosta de astrologia. A forma maravilhosa de você entender os signos é você estudar a mitologia dos planetas, tá? Existe a mitologia de Urano, de Vênus, de Marte, tá? Então aí você vai absorvendo, né? Trazendo para dentro de você a vivência daquele símbolo. Parece que a única coisa que explica o símbolo são outros símbolos. O símbolo só se explica por uma outra linguagem simbólica. Sim, entrar em conexão com o próprio símbolo. Sim, você pode também meditar em cima daquele símbolo, tipo, visualizar o símbolo e entrar no estado de meditação para poder acessar o inconsciente coletivo. Onde ele está lá no inconsciente coletivo? Qual é a parte de você que está ligada a esse símbolo? Isso assim é muito delicado, né? É muito delicado. Então, assim, você lê uma tabelinha de significado de símbolo, você pode decorar o significado e se alguém te perguntar, você vai falar cada palavrinha daquela, sem tirar nem pôr, né? Decoradinho. Mas você não tá...
você não entende mesmo daquele símbolo. Você não sabe do que você está falando. Então eu recomendo isso, que vocês leiam mais sobre mitologias ligadas ao símbolo, que vocês meditem sobre os símbolos, que vocês façam relações. Existe um livro muito bom, tem um livro que é o Dicionário dos Símbolos. E esse Dicionário dos Símbolos, o título é esse mesmo, tá? Não lembro o autor, mas só tem um livro com esse nome. Ele é assim um livro assim básico para todo mundo que lida com símbolos. É um livro até raro, raro e caro. Esse livro ele não é dessa forma, que tem o símbolo e tem o significado do símbolo. Ele conta histórias relacionadas àquele símbolo. Tá? Ele até resume, assim, como eu fiz aqui. O pavão é símbolo disso, 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 disso. Mas, além disso, ele escreve por quê, né? Ele escreve, ele conta a história, o que tá ligado. Na mitologia celta, é isso por causa disso, isso, isso. Então, quando a pessoa quer explicar um símbolo de forma profunda e verdadeira, ela conta uma história. No curso completo eu não tenho tempo de fazer isso. Como eu já falei, o curso é completo. Mas cada vez ele fica maior, né? Então cada vez eu tenho mais conhecimento, então, para passar. Então, hoje em dia o curso, ele tem esse título porque, vamos dizer assim, ele é um curso que é completo, porque com ele você já é uma profissional, já dá para trabalhar, entendeu? Você já sabe tudo que é mais importante. Mas não é completo porque, assim, no sentido de que não é tudo, o conhecimento não acaba ali. Você tem muita coisa que você pode continuar expandindo, claro, claro. E eu tô expandindo e eu vou passando isso para vocês por aqui, ou em workshops à parte. Deixa eu ver o que a Flora tá escrevendo aqui. Fala de novo o nome da Fátima que sugerimos. É Hands of Fátima. O Instagram dela é Hands of Fátima. Pode falar pra ela que foi eu que indiquei. A gente é amiga, a gente se fala. Adoro ela, minha ídola. Ela até fala um pouquinho de português, mas não escreve português pra ela não, porque ela não vai entender. Tem que escrever em inglês. Tá? Então acho que eu vou terminar por aqui. Vocês têm alguma pergunta? Vocês acham que eu consegui explicar esse ponto da vivência do símbolo? Eu vou esperar um pouquinho, se vocês quiserem fazer alguma pergunta. Qual a sua opinião do uso de símbolos universais ou de outras culturas no Merhand? Acho que não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Você tá... É uma boa pergunta que eu ia fazer, me responder outra coisa também. Gente, é tudo simbólico. Quando uma artista entra em contato com... Deixa eu ver o que ela me escreveu. Sim, só iria gostar de outros livros sobre símbolos, cada uma com um símbolo. Fofas são vocês. Aí. Então, que legal. Então, deixa eu falar aqui. Deixa eu responder a Ana Botticelli, que foi minha aluna em Porto Alegre, né, Ana? Eu vou voltar pra Porto Alegre. Já tô com a passagem comprada. Já tô com a passagem... Não, não foi em Porto Alegre. Foi em Florianópolis. Foi Florianópolis, Ana. Lembrei. Mas aí, quem tiver amigos em Porto Alegre, avisa aí. Eu vou voltar pra Porto Alegre em outubro. Eu vou pra um congresso de arte-terapia lá no Balneário de Camboriú. E aí vou de ônibus até Porto Alegre, que tem um congresso, um congresso também de bachata. Vou bachatear em Porto Alegre. E aí eu vou aproveitar
Vou ver se eu dou algum workshop lá. Tô procurando alguém que queira produzir o curso para mim em Porto Alegre. Se vocês conhecerem alguém que possa produzir o curso para mim em Porto Alegre, por favor, me avisem. Eu não vou dar curso porque não vai dar tempo, mas uns workshops eu posso dar. Então, respondendo a pergunta da Ana Botticelli, qual a sua opinião do uso de símbolos universais ou de outras culturas no Mirande? Então, quando uma artista entra em contato com a cliente que quer receber o Mirande, isso não é por acaso, né? Os inconscientes se comunicam. Então, a pessoa que está pedindo o Mirande, ela vai encontrar exatamente a artista que atende o que ela precisa, tá? E antes mesmo e a partir do momento que se faz o contato, que se combina o atendimento, o inconsciente da artista se conecta com o inconsciente da pessoa que vai receber o Mirande. E ali a artista ela já pode, se ela tiver sensibilidade, ela já vai receber uns insights do que aquela pessoa está precisando e dos símbolos mais adequados para ela. Agora, os símbolos nem sempre é aquela coisa compreensível, nem sempre é uma coisa assim óbvia, tipo manga, pavão, sol, estrela. Não. Às vezes é uma coisa abstrata, que você não identifica o que é. Às vezes são flores, tá? Mas para aquela pessoa, para o inconsciente daquela pessoa, é exatamente o que ela precisa, tá? Então, assim, muitas vezes acontece de clientes que já vão pedir símbolos, tá? Eu acho isso legal. Eu acho isso legal. Eu acho legal também quando o artista já pensa no que pode ser apropriado para aquela pessoa. Por exemplo, eu sou Hare Krishna. Uma artista vai me atender, ela já pode pensar, ela é Hare Krishna, de repente ela vai gostar se eu desenhar um Krishna nela. Tudo bem, é legal. Só que muito mais forte, eu acho, quando você deixa fluir, tá? Quando você se conecta ao inconsciente daquela pessoa e deixa fluir. É uma coisa muito mágica, porque geralmente, quando isso acontece, quando a pessoa não fala nada pra mim, a cliente não fala nada pra mim, e eu simplesmente me conecto a ela e deixo fluir, às vezes, muitas vezes, eu já vou desenhar algo que ela já estava na mente dela, que ela queria pedir, mas não falou, sabe? Ou algo que remete a algum momento da vida dela, tá? E já houve casos de pessoas que choram, entendeu? Porque aquilo acaba tendo um impacto forte para ela. Então eu acho isso muito mais forte. Então muitas vezes a pessoa tem a necessidade do Mirande, que já é uma coisa simbólica isso. Por que ela precisa do Mirande? Isso tem um significado. Por que ela te chamou? Justamente fazer esse tipo de arte com essa planta de cultura milenar, com esses desenhos desse jeito, né? Isso tem um significado simbólico. Então, a pessoa, provavelmente, o que acontece muito com as clientes de renda é que elas estão passando por um rito de passagem. Elas estão passando por um momento de transição na vida delas. Então, como nós aqui no Ocidente, nós temos muita carência de ritos de passagem, às vezes o inconsciente busca vivenciar essa passagem de alguma forma, busca algum rito. Então, muitas vezes, mesmo sem saber, inconscientemente, o que essas clientes estão querendo é um rito, tá? E encontrou no Berrante uma forma de fazer essa passagem na vida delas. Ou de tornar claro um momento de transição, um momento forte, sabe? Ela está passando por uma transformação interna e está precisando lidar com isso, tá? Aí ela busca o Merrande. Por que o Merrande? Por quê? Por milênios e milênios e milênios, mulheres aplicavam Merrande uma nas outras, justamente em ciclos de passagem, momentos onde a mulher está precisando dessa força. Então isso ficou incrustado no inconsciente coletivo, isso.
Então, às vezes, a gente recebe essas respostas do inconsciente internamente. Vem aquela ideia, vou fazer um berrande. É perfeito pra mim. E ali no ato dela estar recebendo a rena, ela é alimentada por essa força das mulheres antigas que adornavam umas às outras para se fortalecerem umas às outras, tá? Eu poderia explicar isso de diversas formas. Então, às vezes, no desenho do berrante pode aparecer outros símbolos inspirados que não tem nada a ver com a Índia, tá? De outras culturas, símbolos universais. Não tem problema, porque esse berrante é uma coisa muito íntima para alguém que está recebendo. É muito íntimo. Então, esses símbolos que estão aparecendo ali na pele dela são símbolos dela. É um símbolo dela, que vai marcar esse momento pessoal da vida dela. Então, é natural que vai aparecer outros símbolos. Não tem problema, tá? Não é apropriação cultural, porque a principal característica cultural do Mehange é que ele é uma arte de ritos de passagem, tá? E ritos de passagem é algo intrínseco do ser humano em qualquer cultura. Todo ser humano precisa de ritos de passagem, porque todo ser humano vive ciclos e precisa tomar consciência desses ciclos para poder digeri-los, vamos dizer assim. Digerir o que passou e assim aprender com o que passou e deixar no passado e se preparar para o próximo ciclo. Todo mundo passa por isso o tempo todo dia, na verdade, é um ciclo, tá? Todo dia a gente tem rituais, a gente cria rituais porque a gente precisa disso. O ser humano precisa de rotinas, rituais, a gente precisa para processar coisas internas, tá? Então é isso, já tô muito tempo aqui. Então vou me despedir de vocês, tá? Deixa eu ver se tem mais algumas coisas que escreveram aqui. Olha, Ana, né? Uma vez atendi uma dançarina e eu criei um padrão igual ao da roupa que ela ia usar. Pois é isso mesmo que acontece. Exatamente assim. Ai, meu amigo tá aqui, o Jefferson. Oi, Jefferson. Linda, Jaque. Ai. Oi, Jefferson! Cara, fiz você entrar junto comigo. Como é que eu fiz isso? Eu não sabia que era isso que ia acontecer. Eu vou te tirar daqui. Depois a gente fala. Tchau. Oraculando. Me lembro que senti exatamente isso quando fizemos nossa sessão. Oraculando é a... Ai, me deu branco. Essa lua em peixes. Pelo menos você vai entender. Ai, meu Deus, que vergonha. Eu esqueço o nome das pessoas. Mas eu sei quem é você. Você sabe que essa luzinha em peixe me atrapalha. Bom, então é isso, gente. Deixa eu ver o que vocês estão escrevendo aqui. Que louco! Glória, isso, meu Deus, que vergonha! Glória, você sabe que eu te amo, a gente tem que se encontrar mesmo. É porque, assim, ou eu tô muito corrida, ou eu tô precisando ficar sozinha. Sabe como é? Mas, assim, eu vou terminar aqui falando isso. Amanhã eu tô livre. Quem quiser me arranje, agenda comigo, tá? Amanhã eu tô livre. Final de semana também tô disposta a atender com Merrange. Então me chamem, agendem comigo que eu vou, tá bom? Então é isso. Eu vou encerrar aqui.
Se quiserem me mandar perguntas, inbox, serão temas de outras lives, tá? O que a Mini tá escrevendo aqui? E aí o resultado, uma irmã cheio de sincronicidade, exatamente. E uma conexão profunda com o sagrado, com quem aplica e quem recebe, exatamente, a Mini. Lindo e puro, toda essa experiência única. Obrigada por fazer essa live. Oh, obrigada também por estar aqui, a Mini. A Mini é lá da Amazônia, gente, do Amazonas, Manaus. É pô, maravilhoso. Eu tô numa sala online. Numa aula online. É mesmo. Ai, eu quero dessa cachoeira aí, Glória. Ai, lindas. Obrigada pelo amor de vocês. Isso é tão importante. Isso é tão importante. Porque nessa vida a gente leva tanta bordoada. Haja amor pra compensar, né? Então tá bom, minha gente. Muito obrigada. Beijo grande. Olha, eu gostei tanto de estar aqui com vocês que agora eu não quero sair também. Tá bom, gente. Me manda então umas perguntas pra fazer novas lives. Tá bom? Beijo.